Bom, pessoal, então vamos encaminhar o nosso fechamento da aula, né? Então eu vou fazer aqui comentários acerca da solubilidade das diversas espécies químicas, tá? Então a gente vai estudar durante a disciplina, a gente vai estudar um pouco de soluções e mexer muito com a solubilidade de compostos químicos diversos em água, tá? Seja nos processos de lixiviação, seja nos processos de precipitação e importante também para os processos de concentração e purificação. Então aqui agora algumas coisas, alguns comentários podem parecer meio abstratos, mas eles vão fazer sentido mais para frente. É óbvio que lá na frente eu vou retomar esses comentários, mas aqui, como a gente está falando de soluções, se vocês estão no curso superior, é importante que eu já explique um pouquinho dos fundamentos da solubilidade das diversas espécies químicas que a gente pode ter no nosso meio aquoso, tá? E nas nossas soluções lixiviantes ou soluções lixiviadas, que são soluções que sofreram, já estão carregadas em metal, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente tem comentários sobre a solubilidade dos gases, tá? Então os gases, eles normalmente, aqui raramente vou fazer desenhos, então eu vou mais fazer comentários e enumerar aqui os nossos diversos espécies que a gente vai estudar um pouco da solubilidade, tá? Então a gente tem os gases como o oxigênio e o hidrogênio, tá? Que eventualmente também são utilizados como agente, eles podem ser também agente oxidante, tá? Eles têm uma solubilidade bastante limitada dentro da água e eles normalmente ocupam espaços entre as moléculas de água. Então a gente tem uma molécula de água aqui e outra molécula de água aqui. Calma aí que eu acho que eu acabei de fazer um desenho um pouco errado, né? Normalmente a gente tem o polo negativo virado para um polo positivo. Então a gente tem aqui o polo negativo, o polo positivo. Então aqui a gente vai ter, por exemplo, se a gente tivesse apenas duas moléculas de água, elas provavelmente se orientariam assim, de forma ao polo positivo sempre ficar perto do polo negativo, porque no caso específico de moléculas polares, os opostos se atraem, tá? Então, a gente tem aqui os gases, né? E as moléculas de água, no caso aqui, os gases, normalmente, os gases que possuem molécula pequena, como vou citar dois exemplos, o O2 e o H2, eles vão ocupar espaços intersticiais, os espaços entre as moléculas de água, tá? E aí, o que acontece? Quando eu elevo, isso funciona bem em baixas temperaturas, tá? Se eu elevar a temperatura, eu vou baixar a solubilidade, tá? Então, vamos entender como que acontecem as coisas aqui. Então, a gente tem os gases, normalmente eles são agentes oxidantes, tá? Eles ocupam espaços intersticiais nas moléculas de água, tá? A solubilidade deles é alta em baixas temperaturas, ou alta não, né? A solubilidade dele é maior em baixas temperaturas, conforme aumenta a temperatura do meu líquido, a solubilidade dos meus gases diminui, tá? Agora a gente tem comentários também sobre a solubilidade de moléculas, tá? Então a gente tem moléculas polares, tá? E a gente tem também moléculas apolares. Para quem estudou química orgânica, a gente sabe que a água é polar e o polar dissolve o apolar. Então a gente tem moléculas polares. Então sempre que em algum momento, não sei porque que eu botei esse hífen aqui, tá? Então sempre que vocês tiverem a adição de uma molécula
polar no meu licor lixiviante, ou no meu agente lixiviante, ou na minha solução lixiviante, tá? A gente, através da adição de outros líquidos ou moléculas polares, a gente vai saber que essas moléculas polares elas vão ser dissolvidas. Quando eu adiciono moléculas apolares, a gente não vai observar dissolução. Vocês vão ver mais para frente lá que existe um método de purificação e concentração chamado extração para o solvente, tá? E nesse método aí a gente usa da immiscibilidade, tá? Ou seja, da impossibilidade de dissolução de moléculas apolares no meio aquoso, tá? Então isso é utilizado para fazer com que os metais migrem da água, tá? Da solução lixiviante, que é uma solução de água, para uma solução apolar, tá? E aí a gente se aproveita dessa propriedade de que moléculas apolares elas não dissolvem, tá? E aí depois a gente tem também parte importante, são os cristais, tá? Então a gente vai categorizar amanhã, ou melhor, na próxima aula, né? A gente vai categorizar os cristais em mais grupos, mas hoje a gente vai categorizar em 2 grupos, tá? Os cristais iônicos e os cristais não iônicos, tá? E aí, cristais não iônicos entram todos os outros tipos de ligação. A gente tem ligações covalentes, a gente tem ligações metálicas e a gente tem ligações mistas, que a gente vai abordar melhor na próxima aula, tá? Na aula 3 ali, tá? Os cristais iônicos, o que acontece? Um cristal iônico, vamos pegar o NaCl, tá? Na+, o Cl-. O Na ele é atraído eletrostaticamente pelo Cl, tá? Quando eu adiciono uma água aqui no sistema, né? Quando adiciono água num sistema onde eu tenho cloreto de sódio, a água vai fazer o quê? Ela vai adicionar uma concorrência. A polaridade da água vai concorrer com a força eletrostática exercida do sódio pelo cloro e do cloro pelo sódio. E aí o que vai acontecer? Ele vai quebrar essa ligação, tá? Então, os cristais iônicos são solúveis em água, porque a água e a sua polaridade vai adicionar carga concorrente, quebrando a ligação do nosso sal aqui, do nosso cloreto de sódio, tá? No caso específico dos cristais não iônicos, vocês bem sabem lá que a ligação metálica e a ligação covalente não é baseada em forças de atração eletrostática. Então, isso aqui não cola, essa ideia aqui não funciona, tá? Isso aqui não vai acontecer. Por quê? Porque tu vai adicionar água, ela vai ter a polaridade dela, mas a ligação iônica não iônicas, elas não estão baseadas em atração eletrostática, elas estão baseadas em outras coisas, como seja elas compartilhamento de elétrons ou a formação de uma nuvem eletrônica agrupando núcleos, tá? Vocês vão ver isso mais detalhadamente, inclusive na aula que vem, tá? E aí, por fim, eu acho que era basicamente isso. Não é, eu queria só adicionar um último comentário, tá? Esse último comentário é que eventualmente eu posso acabar adicionando na água, tá? No minha solução lixiviante eu posso adicionar solventes orgânicos, tá? E normalmente os solventes orgânicos eles acabam diminuindo a capacidade, essa capacidade aqui da água de neutralizar cargas que eu falei na aula passada, ela é diminuída pela presença de um solvente orgânico, tá? Um solvente orgânico ele tem que ter vocês vão ver que tem várias moléculas orgânicas, normalmente elas são apolares, mas quando eu encontro uma molécula orgânica polar, ela dissolve na água, mas ela diminui de certa forma a constante dielétrica, de certa forma diminui a polaridade, tá? Isso aqui que eu estou falando é bem grosseiramente, acho que se um químico me ver falando isso, ele me dá uma surra, mas é mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês. Quando eu adiciono solvente orgânico, eu diminuo a solubilidade, a capacidade da água de neutralizar campos elétricos no seu interior e eu acabo
como consequência, né? Isso aqui é para vocês pensarem. Lembra lá da minha moléculazinha de sódio que eu coloquei no meio lá de várias águas com polos apontados? Se eu diminuo a capacidade da água em agrupar, aliás, neutralizar aqueles Na+, lá que eu dei exemplo, e o que vai acontecer com a solubilidade desse Na+? Ela vai diminuir, né? E dessa forma eu consigo fazer com que eu tirar o Na+ do líquido, do meio aquoso, e botar ele para o meio sólido, certo? Então essa é uma estratégia que pode ser utilizada e que vocês vão ver comentários sobre isso lá na parte de precipitação, onde é exatamente isso aqui que a gente quer fazer. Tá? Então aqui são comentários mais generalistas, né, que eu faço para vocês sobre solubilidade. Boa parte das coisas aqui que eu estou comentando é mais para vocês se recordarem, acho que eu não estou adicionando muita informação, mas eu estou adicionando algumas informações importantes para vocês pensarem, tá? E eu sempre peço que vocês não percam de vista qual que é o foco aqui, tá? E que lembrem que o foco aqui na hidrometalurgia é dissolver metais em meio aquoso, tá? Na etapa de lixiviação, e depois dissolver metais a partir de minérios, né? Óxidos, sulfetos, normalmente compostos químicos que não são metais, então a gente dissolve aquele metal dentro do meu meio aquoso e depois na etapa de precipitação a gente quer obter o que? Metal puro. Tá? Então aqui vocês são metalúrgicos, a gente está trabalhando com metal e a gente quer o que? Dissolver metais na etapa de lixiviação, precipitar metais na etapa de precipitação, tá? Mas do jeito que tu está falando parece que eu não estou fazendo nada, eu tinha metal no início e agora eu tenho metal no fim. Não, o detalhe ali é que no início eu tinha o metal dentro do óxido, tá? Dentro do minério, e no fim do processo eu vou ter o que? Metal puro. Então esse é o objetivo, é isso que a gente está perseguindo, tá? Então vocês têm que sempre ter em mente isso, porque se vocês perderem aqui dentro desses meandros aqui, vocês vão esquecer do objetivo e isso vai afetar muito a lógica de vocês. Então pensem bastante nisso, tá? Sempre que eu estiver falando de alguma coisa, vocês tentem visualizar isso aqui no fim de tudo. Para isso que a gente está estudando isso aqui, tá? Então a aula de hoje era isso. A aula que vem a gente vai estudar um pouco sobre minérios, tá? E a estrutura dos minérios, e aí a gente vai seguindo dessa forma até nós montarmos toda a nossa o nosso conhecimento necessário de hidrometalurgia ao fim do curso, tá bom? Então era isso que eu tinha para dizer. Eu espero que tenha sido claro. Qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Tchau, tchau e até!